Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente voltar a falar sobre um assunto que toma conta muitas vezes aí dos nossos noticiários, que é a necessidade por reforços. A situação do Damian Soares, eu vou explicar como é que está a situação do Damian Soares. Dentro do Botafogo a situação já está definida. Arthur Jorge não conta mais com o jogador, está treinando em horários separados, mas o Botafogo cogita, obviamente, negociá-lo. Se houver o clube que ofereça o que o Botafogo quer receber, o Botafogo não vê problema nenhum em negociá-lo. E o presidente do Penharol falou sobre isso. Por conta dessa necessidade, o John Textor já avisou que o Botafogo procura não só mais um lateral para buscar, para brigar por posição, porque antes era um lateral para brigar por posição com o Damian Soares. Agora é um lateral que venha com experiência, com currículo, com qualidade, e que seja uma, não vou dizer nem solução, porque o Matheus Ponte vem jogando bem, mas um jogador que num curto prazo entenda o que está acontecendo no Botafogo e não tenha qualquer dificuldade de se encaixar nesse sistema defensivo. A gente vai falar sobre essa busca, vai falar sobre o provável time do Botafogo. Tiquinho Soares deve ser realmente titular, o Botafogo já não vai contar aí com o Cuiabano, com o Marçal e com o Lucas Alter, então deve manter o Cuiabano na lateral esquerda e na zaga, provavelmente, a sua zaga titular. E olha só, hein, o Instituto Atlas Intel divulgou que a torcida do Botafogo está entre as 10 maiores do Brasil, indicou um crescimento absurdo na nossa torcida. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, como sempre, uma satisfação estar aqui com vocês falando de Botafogo, trazendo um boletim informativo de reforços. A gente já sabe que o Botafogo está no mercado, isso não é segredo para ninguém, inclusive o próprio GE colocou aí algo que o canal Gigante Glorioso vem batendo há muito tempo, né, que o Botafogo está no mercado não somente por um lateral, porque antes era a questão do lateral brigar por posição com o Damian, revezar com o Damian, e o Ponte e entrando aos pouquinhos para pegar a experiência. Agora, após o afastamento do Damian Soares, né, o Arthur Jorge já não conta com o jogador, está treinando em horários separados, o Botafogo aceita negociá-lo, desde que pelo valor que o Botafogo estipulou, o Botafogo vai querer uma compensação financeira mesmo, que o Damian tenha chegado 0,800, né? Então a SAF está no mercado em busca de um lateral com um perfil, vou dizer até parecido com o do Soares, né? Então o clube pretende fazer um investimento alto, um atleta dessa posição. A prioridade no momento é encontrar quem atenda às necessidades do elenco e chegue para ser, não vou dizer titular absoluto, porque a gente não pode desprestigiar quem está jogando. Mas agora a busca é por um lateral experiente, porque um lateral jovem a gente já tem no elenco. Por um lateral experiente, cascudo, que entenda disputa por títulos, ou seja, tenha currículo, não é só experiência de, tem 35 anos, mas nunca ganhou nada. Não é esse tipo de experiência que o Botafogo está buscando nesse momento. É um lateral cascudo acostumado a disputar títulos, tá? E que nem era o caso do Damian Soares. Ele foi uma oportunidade de mercado, é um jogador muito experiente, muito raçudo e tal, mas jogava numa equipe que não disputava títulos na Espanha, né? Então o Botafogo agora ele elevou um pouquinho o sarrafo na busca pelo lateral. Elevou também o parâmetro de gastos. O Botafogo estava pensando em gastar mais uma vez nada, oportunidade 0,800. Se fosse para gastar, queria o Vagianidis, que é um lateral jovem, né, promissor, mas agora o mapeamento está sendo feito por um lateral realmente mais experiente, vencedor, que não tenha tanta dificuldade de se encaixar no que o Arthur Jorge quer para o elenco, tá? Então o Arthur Jorge está participando dessa decisão, o Arthur Jorge também está opinando, também está conversando com o Alessandro Brito, e quando tiver nomes definidos para o Botafogo avançar no mercado, o John Textor vai fazer o trabalho final. É ele quem tem tocado as grandes negociações. Então é possível realmente que o Botafogo avance por um lateral mais tarimbado, com mais nome no mercado, porque atualmente a gente tem só o Matheus Ponte e jogadores que fazem improvisando, né? Caso do Tietê, que já fez, caso do Alan, que também já jogou ali em algumas ocasiões, não no Botafogo, né, mas em outros clubes. O Cauê, que
enfim, não acho que seja uma opção válida. É um jovem jogador que já é uma responsabilidade atuar na própria posição. Quanto mais você colocar o cara na lateral direita, não está fazendo nem o que tem que fazer lá no meio campo. Não posso colocar para cumprir uma função que não é dele. Então, precisamos realmente, é uma necessidade, busca-se, procura-se um lateral com essas credenciais. Galera, invadindo aqui o meu próprio plantão, né? Porque chegou essa informação da pesquisa Atlas Intel de 2024 de maiores torcidas do Brasil. O Flamengo continua liderando, mas o que chama a atenção e o que interessa aqui para nós é que o Botafogo subiu ali 3 posições em relação à pesquisa Atlas Intel do ano anterior, sendo agora, em vez de 2%, 2,9% da preferência do torcedor brasileiro. Isso tem duas explicações, né? Duas explicações. Os torcedores estão aparecendo, estão voltando, saindo das catacumbas, assim como o Botafogo, né? Que está sendo recuperado, está sendo resgatado. E também um crescimento considerável da torcida mesmo, né? Porque torcida mirim, torcida juvenil, você conquista. Você conquista. Vou pegar o caso emblemático do filho da Joana Maranhão. A Joana Maranhão torce pro Sport. O marido dela torce pro Flamengo. E o garoto torce pro Botafogo. E tudo isso se deve ao resgate da competitividade do Botafogo e principalmente pelo fato de o Botafogo estar como protagonista. Todo mundo gosta do protagonista. Não tem jeito. São raros aqueles que curtem o coadjuvante. Todo mundo gosta do protagonista. Todo mundo gosta do principal. E ano passado o Botafogo foi um dos principais clubes em briga por título. E esse ano, mais uma vez, repete a dose. Então, torcida nova você conquista com competitividade, protagonismo e títulos. E isso indica aí crescimento na torcida do Botafogo. Estamos entre as 10 maiores, empatadas aí com o Internacional, segundo a pesquisa Atlas Intel. Dá uma passada aqui nos informativos últimos do Botafogo. Tendo em vista o treino dessa sexta-feira, Tiquinho Soares realmente deve ser titular contra o Flamengo. O Botafogo já vai ter aí alguns problemas, né? Não conta com alguns jogadores que nessa rotação estão sempre jogando, né? Marçal, Cuiabano, Marçal. Marçal está suspenso, Cuiabano vai jogar. Acho difícil que o Arthur Jorge coloque o Hugo na ocasião desse jogo contra o Flamengo. Fosse um outro jogo, eu até acreditaria que o Hugo jogasse. Como o Lucas Alter não é nem opção, porque está suspenso, Barbosa e Bastos devem ser mantidos como titular. E qualquer alteração deve ser feita ao longo do jogo. Por exemplo, o Danilo, né, jogar ali na zaga. Na lateral direita a gente sabe só tem o Matheus Ponte. E aí do meio para frente o Arthur Jorge fará algumas modificações no time, mas que não vão mudar a maneira de Botafogo jogar. Tietê e Alan podem aparecer, ok? Acredito que o Almada continue sendo titular. Não houve nenhuma parte do treino em que o Almada não tenha treinado como titular. E o Luiz Henrique, a gente vai ver. O ideal é que jogue pelo menos um tempo, pelo menos 60 minutos aí do jogo, né? É um jogador muito importante. Mas a tendência é que jogue, mas seja poupado no segundo tempo. E o Matheus Martins pode ter aí uma chance de começar jogando. O Arthur Jorge vai definir quem ele poupa, ou Savarino ou Luiz Henrique, porque o Matheus Martins deve realmente começar jogando, tá certo? Para quem já está pensando em Palmeiras e Botafogo, desde as 5 horas da tarde, o Botafogo liberou aí, com prioridade para os sócios torcedores, né, Glorioso e Off Rio Glorioso, a partir das 17 horas. Então os sócios torcedores estão tendo prioridade na compra desses ingressos, são poucos ingressos para o Allianz Parque, então tá rolando, nesse momento em que eu estou falando, tá rolando, dependendo do seu plano, você já pode adquirir o ingresso, tá certo? Muita gente perguntando, cadê o Alarouche? Cadê o Alarouche francês, joia francesa que veio para o Botafogo e tal? Já está treinando no Botafogo, só que como não há ainda a regularização da sua documentação, ele ainda não foi anunciado, tá certo? E eu fico por aqui, convidando você, que não consegui ingresso, então não tem como tal, vou convidar você para o evento que vai ter na sede de General Severiano. Dessa vez o Embrasados, que é um evento que o Botafogo faz, né, com o apoio dos seus patrocinadores em General Severiano, onde o torcedor tem
além de resenha que a gente tem no Newton Santos, né, lá na sede do Botafogo, a sede histórica, 2 telões, normalmente é um telão, mas esse Embrasados contra o Palmeiras serão 2 telões, além de quitutes, comidas, bebidas, o torcedor que estiver lá em General Severiano, além de gozar da experiência, né, de estar entre os co-irmãos botafoguenses, também poderá assistir em 2 telões essa partida Palmeiras e Botafogo. É mais uma vez o evento Embrasados em General Severiano. E é claro, aqui no canal Gigante Glorioso a gente convida você para essa experiência muito bacana. Eu fico por aqui, um abraço grande a todos vocês, saudações alvinegras, fui.